Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 12 de novembro, sexta-feira, temos aula de ciências e também de ensino religioso. Vamos começar então com a atividade de ciências, que é para fazer uma revisão do conteúdo já estudado na página 74 a 77 do livro de ciências. Vamos lá então. O que nós aprendemos, pessoal? Nós temos um quadro. E nesse quadro é o conteúdo sobre ambiente. O ambiente é formado por 3 tipos de componentes: o componente natural, componentes construídos e os seres vivos. Então, aqui tá pedindo para vocês preencherem as 3 lacunas que nós temos os seres. Seres o quê? Seres vivos. Aí nós temos os componentes naturais e os componentes construídos, tudo bem? Então, vocês vão preencher com as palavrinhas que faltam. Depois pede para vocês darem exemplo de componentes naturais, de componentes construídos e de seres vivos. Logo em seguida, pinte somente os seres vivos na imagem abaixo. Então, observem que aqui pintou os bichinhos, aves, pessoas, pássaros, tá bom? Então, vocês vão pintar o que são seres vivos. Ainda sobre os componentes naturais e seres vivos, nós temos na questão número 3. Circule os seres vivos que produzem o próprio alimento. Então, vocês vão circular que qual deles produz. No caso aqui nós temos o cacto, temos a alface e temos a árvore, que são seres vivos que produzem seu próprio alimento. Na questão número 4, qual deve ser a posição do sol nas situações abaixo? Desenhe o sol em cada uma da imagem. Então, olha, aqui a criança está brincando com o cachorro. Então, assim, vocês conseguem observar que o sol, ele interfere na posição no céu, com base nas sombras. Vamos observar aqui tem no primeiro, o cachorro está brincando com a criança. E aí, pode colocar um sol mais baixo. E quando a criança tá se cobrindo porque o sol tá quente, então vai ser mais alto, certo? Então, vocês vão fazer 2 sols, um sol mais baixo, outro sol mais alto. Na questão número 5, por que é importante se proteger do sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde? Nós já estudamos um pouquinho sobre isso, mas revendo, porque nessas horas o sol é muito quente e pode provocar queimaduras, pode dar alguns problemas na pele, tá bom? Página 76. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Vamos ler juntos então. A chuva não parava. Isso preocupava a passarinhada. O passarinho novo que havia nascido no ninho, bem perto da janela da casa da fazenda, estava em perigo. Os pais coleirinhos tinham decidido fazer ninho naquela árvore. Foi um erro. A árvore era bonita, florida, mas era pequena. Escreva um componente natural citado no texto. Aqui nós temos um exemplo, a chuva, certo? Que é um componente natural. Escreva uma relação entre um componente construído e um ser vivo. Nós sabemos que eles têm relação, o ambiente construído e o ser vivo. Então, vocês podem observar, por exemplo, o ninho, que foi um componente construído, e qual a relação com o ser vivo? Com o passarinho, tá bom? Então, o passarinho e o ninho construído por ele tem uma relação. Na página 76, como o componente natural citado no texto pode afetar o componente construído? O componente natural foi o quê? A chuva, por exemplo. Qual foi o componente construído? O ninho. Se a chuva vem forte, o ninho pode estragar, destruir, certo? Na página 77. Em grupo, você e a sua família discuta as questões, depois anote as respostas.
Como você se relaciona com os componentes naturais? Então, você vai citar algum exemplo que você utiliza os componentes naturais que passam por você no dia a dia. Como você se relaciona com os componentes construídos? Citar um exemplo que você passa no dia a dia que tem relação com componentes construídos. E como se você relaciona com outros seres vivos? Aí você pode citar o exemplo de pessoas, de cachorro, como que você se relaciona com eles, tá bom? Citar um exemplo aí. Logo em seguida, veja as situações a seguir e coloque-se no lugar da menina e escreva como você continuaria a conversa. Vamos olhar aqui a conversa. Pedro, não pode deixar a torneira aberta. Ah, é? Por que não? Então, aqui nesse balãozinho, vocês vão continuar a resposta da menina, explicando por que não pode deixar a torneira aberta. Logo em seguida, no outro balãozinho, pai, esquecemos as luzes acesas. O pai responde, ué, tem algum problema? Aqui vocês vão explicar por que ao sair de casa não pode deixar a luz acesa. Certinho? Então, essa foi a nossa atividade de ciências. E além